Olá pessoal, graça e paz, bom dia. Que bom estarmos aqui mais uma vez para podermos compartilhar a palavra de Deus neste sábado abençoado. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção e logo já vamos orar e meditar na palavra de Deus para nós nesse dia. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Jesus. Num momento de loucura eu questionei se esse era mesmo o caminho certo a seguir, se valia a pena mesmo tudo isso aqui. Como se eu pudesse mesmo me encontrar em qualquer outro lugar que não fosse o centro da tua vontade. E no fim das contas eu só estava cansado, um pouco desgastado, por lutar as mesmas lutas sem fim, sem entender o teu propósito pra mim. Mas agora eu sei, Senhor, tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. Eu sei que estás comigo, minha alma e não me deixará. Tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. Eu sei que estás comigo, minha alma e não me deixará. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco e em tudo das nossas vidas o Senhor tem um propósito. Num momento de loucura eu questionei se esse era mesmo o caminho certo a seguir, se valia a pena mesmo tudo isso aqui. Como se eu pudesse mesmo me encontrar em qualquer outro lugar que não fosse o centro da tua vontade. E no fim das contas eu só estava cansado, um pouco desgastado, por lutar as mesmas lutas sem fim, sem entender o propósito pra mim. Mas agora eu sei, Senhor, que tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. Eu sei que estás comigo, me ama e não me deixarás. Tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. Eu sei que estás comigo, me ama e não me deixarás. Tua palavra em mim, Pai das luzes que não muda, é fiel até o fim. Eu sei que vai se cumprir. Tua palavra em mim, Pai das luzes que não muda, é fiel até o fim. Sim, Jesus.
obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor está sempre conosco, o Senhor nos ama e em tudo o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, nessa manhã, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, que se renovou sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Paizinho, e no Senhor nós podemos confiar, em todo tempo o Senhor está conosco. Muito obrigado por esse amor tão grande, por esse amor tão infinito, Pai, que o Senhor tem pelos seus filhos. E nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para aprendermos mais contigo, para aprendermos da tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Hoje o Luquito veio aqui um pouquinho, fala oi pro pessoal, filho. Oi, gente. Bem? Tá com um pouquinho de sono, mas já tá passando, né? Daqui a pouco já tá todo ligado. Vamos lá compartilhar a palavra do Senhor. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aqui nós estamos vendo um pouquinho sobre a história de José. E nós conhecemos a história de José num todo, começo, meio e fim, tudo que ele passou para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E às vezes, quando nós nos colocamos no lugar de José, nós podemos entender que ele teve que ter muita fé em Deus, para que ele pudesse passar por tantas coisas desagradáveis como ele passou, para que ele pudesse alcançar o desejo de Deus na sua vida. E nós olhando para essa situação da vida dele, quando ele era adolescente, nós sabemos que os irmãos tinham inveja de José, eles planejavam o mal para o seu irmão. Ele foi decepcionado por sua família, ele foi traído pelos seus irmãos, de tantos ciúmes que os irmãos tinham dele, acabaram jogando ele numa cisterna, em um buraco, e eles iriam deixá-lo ali para morrer. Mas então eles viram uma caravana de ismaelitas passando e decidiram vendê-lo como escravo para esse povo. E será que José sonhou com isso? Será que isso tinha passado pela sua mente quando ele tinha aqueles sonhos tão grandiosos de ver as pessoas se curvando diante dele, de vê-lo realmente sendo usado para um propósito? Provavelmente, quando ele passou por toda essa situação, ele poderia se sentir como se Deus estivesse esquecido dele. E às vezes, quando nós estamos passando por algumas lutas, por momentos difíceis, de crises nas nossas vidas, no ministério, nós começamos a, de certa forma, questionar a Deus. Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor não vai cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Talvez José, como eu e você, também passou por isso. Nós não sabemos porque nós não temos esse detalhe, mas tantas coisas aconteceram na vida dele. A certa altura, quando ele já estava trabalhando para o seu senhor, a esposa mentiu sobre ele, a esposa contou que ela teria sido assediada por José, mas José não guardou mágoa nem amargura, ele foi preso por causa disso. E mesmo na prisão, o Senhor estava com ele, mesmo na prisão, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano na vida dele. E mesmo as coisas ruins que aconteceram na vida de José, cooperaram para o bem dele. E é sobre isso que eu quero nessa manhã falar com você, e que essa palavra possa ficar no seu coração. José passou um tempo de decepções, de deslealdade, e depois de 13 anos, talvez na cabeça dele, longe do propósito de Deus, ele se tornou o primeiro-ministro do Egito. Mas como que a gente olha para essa história e vê que se os ciúmes dos seus irmãos não tivesse acontecido, se os seus irmãos não tivessem jogado ele numa cova, numa cisterna, se ele não tivesse sido vendido como escravo, se a esposa de Potifar não tivesse mentido sobre ele, se ele não tivesse ficado na prisão, talvez ele não teria chegado ao trono. Foi necessário que tudo isso acontecesse na vida de José. Cada passo como um instrumento de Deus para cumprir o propósito do Senhor na vida dele. E nós sabemos que anos depois, muitos anos depois, seus irmãos voltaram ao Egito em busca de alimento, porque havia uma grande fome sobre a terra. E José era o encarregado do suprimento dos alimentos.
E ele disse o que aos seus irmãos? Não se preocupe, eu não vou lhes fazer mal. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Deus vai usar a situação difícil, as pessoas que estão pegando no seu pé, para que você se mova em direção ao cumprimento do chamado de Deus para a sua vida, em direção ao cumprimento do propósito do Senhor para você. Por isso, essa palavra nessa manhã é para que você não fique desanimado. Não fique desanimado. Não fique desanimado. Não deixe se abater por essas circunstâncias que se levantam contra a sua vida. Jesus precisou ser beijado por Judas para que o propósito de Deus se cumprisse em sua vida, para que chegasse realmente ao destino que Deus tinha para ele. Muitas vezes as pessoas tentam desacreditar de nós, das nossas intenções, dos nossos sonhos, tentam nos colocar no buraco, tentam nos colocar para baixo. Mas se isso for necessário para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, Deus vai permitir. Não porque Ele se esqueceu de você, mas porque Ele vai te ensinar e Ele vai estar com você no meio da situação difícil. Deus nunca teria permitido isso na vida de José, se Deus não tivesse um propósito. E se isso não estivesse sendo usado para o cumprimento desse propósito. Por isso que o Senhor permitiu ele passar por tantas lutas, por tantas provações, porque Deus já sabia o final. Deus já sabia qual era o destino que ele tinha para José. E também aqui em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 nos diz isso, que todas as coisas, nós temos que saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabemos, então você tem que ter isso na sua mente. Eu sei, Senhor, que tudo vai cooperar para o meu bem. Eu sei que o Senhor está comigo nas situações boas, nas situações difíceis. O Senhor está comigo e isso está cooperando para o meu bem. Isso está cooperando para o plano que o Senhor tem na minha vida. Mesmo que eu não entenda, eu sei que isso está cooperando para o seu chamado, para o cumprimento do seu propósito, na minha família, no meu casamento, na educação dos meus filhos, no meu trabalho. Tudo está cooperando para o cumprimento da tua promessa sobre a minha vida. Cooperar para o nosso bem. Eu quero contar uma historinha de uma vez um homem que estava viajando num barco e de repente esse barco ele naufragou e só ele escapou. Então ele foi para uma ilha deserta e no meio dessa ilha, para tentar sobreviver entre chuva, sol, né, situações difíceis, ele construiu o quê? Uma cabaninha. Construiu uma cabaninha e ali ele ficava naquela ilha deserta. Podia se alimentar de peixes, podia ficar ali, né, tentando sobreviver. E ele orava ao Senhor para que Deus pudesse fazer um milagre na vida dele, para que Deus pudesse levá-lo de volta à terra firme. E num belo dia, de repente, uma grande tempestade veio sobre aquela ilha e um raio caiu bem sobre a sua cabaninha e pegou fogo e destruiu a sua cabana. E quando ele viu aquilo, ele ficou indignado e ele falou: como assim? O único lugar que eu tinha para me abrigar, para que eu ficasse um pouco mais seguro, pegou fogo. Acabaram-se os meus sonhos, acabaram-se os meus planos. Mas de repente ele olha para o mar e ele vê um navio vindo na direção que ele estava. E ele então começa ali a olhar e ficar esperando. De repente, quando chega aquele navio, ele pergunta para o capitão daquele navio: puxa, como que vocês me encontraram aqui? E ele fala: olha, nós vimos a fumaça, o sinal de fogo, e nós pensamos, deve ter alguém ali pedindo socorro. Aquele homem não tinha entendido o propósito de Deus para a sua vida. Mas quando aquele raio atingiu a sua cabaninha, no meio daquela ilha deserta, é porque Deus tinha o propósito de resgatá-lo e trazê-lo de volta à terra firme. Às vezes existem situações na sua vida que você está clamando a Deus para que haja mudança. E quando Deus começa a trabalhar, talvez você tenha questionado a Deus: Senhor, por que que isso tem acontecido? Eu gosto muito de refletir
Não por que as coisas acontecem na nossa vida, mas para quê? Para que o Senhor deixa aquela situação acontecer? O que o Senhor quer me ensinar no meio dessa dificuldade? O que o Senhor quer me ensinar no meio dessa perseguição? O que o Senhor quer me ensinar no meio dessa luta, dessa falação, desse problema que eu tenho enfrentado? O que o Senhor quer me ensinar? Para que o Senhor permitiu isso na minha vida, Deus? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Onde o Senhor quer me levar? Paulo diz aqui em Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quando a gente vai estudar essa palavra no original, significa o quê? Não é quem, é o que também. O que será contra nós? Se Deus é por nós, o que será contra nós? Nós e Deus somos a maioria. Nós e o Senhor temos a vitória. Se Deus está do nosso lado, então as doenças, os problemas financeiros, as críticas não podem nos parar, não podem nos derrotar, porque nada poderá ser contra nós. O Senhor vai usar isso para o nosso bem. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. E tudo que você está passando vai cooperar para esse propósito, para esse plano. Então, se você não tem entendimento daquilo que você está passando nesse momento, algumas coisas demoram mais, outras coisas são mais rápidas que acontecem nas nossas vidas. Mas tenha essa certeza. Deus está trabalhando em meu favor. Se tem gente se levantando contra a sua vida com mentiras, com calúnias, não fique tentando se defender, não fique tentando argumentar com essas pessoas. Fala, Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo, e nada vai impedir o teu propósito na minha vida. Se o Senhor tem permitido isso, é porque o Senhor está usando isso para que eu possa chegar ao meu destino. Então, creia que o Senhor está com você. O Senhor está na sua batalha. O Senhor está na sua família. O Senhor está na sua causa. Quando nós não entendemos isso, que o Senhor tem um plano em todas as coisas das nossas vidas, nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas frustradas, pessoas amarguradas, pessoas que só murmuram, que só reclamam da vida. Mas quando a gente olha para a palavra e vê, Senhor, o Senhor pode mudar o mal e transformar em bem. O Senhor pode usar a situação difícil para trazer o cumprimento da tua promessa na minha vida. Tudo muda, tudo muda. Quando nós olhamos para o Senhor e sabemos que a nossa vida é guardada nele, que o nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Que nós somos guardados pelo nosso Pai, que os nossos passos são guiados por Ele. Que Jesus é o único caminho que nós temos a seguir, que nós temos que seguir por esse caminho, que nós temos que andar por Ele, que Ele é a nossa bússola, que Ele é a nossa direção, que nele nós vamos ver o agir de Deus sobre as nossas vidas. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós servimos a um Deus grande, a um Deus maravilhoso. E você não deveria deixar se abater por qualquer coisa. Por muitas pequenas coisas, eu vou dizer. As pessoas se deixam abater, até desanimam de seguir firmes com Deus, desanimam de continuar no propósito de oração pela mudança do seu casamento, pela mudança dos seus filhos, pela mudança da sua área financeira. Não desanime, não desanime. Firme-se na palavra do Senhor. Pare de ficar chateado, de ser um crente reclamão, porque você olha e vê que todas as pessoas à sua volta parecem querer o seu mal. Deus está com você. E quando você vê uma situação difícil se levantando, fala, Deus precisa disso. Deus precisa que eu passe por essa situação para que o propósito dele se cumpra na minha vida. Deus precisa usar para que esse propósito que ele tem é maior sobre a minha vida se cumpra. Se uma porta se fechou, se um problema aconteceu, não foi por acaso. O Senhor está trabalhando e está te levando para que algo maior aconteça na sua vida, na sua família,
e que você e eu possamos experimentar todo o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Que não sejamos nós que iremos desanimar diante dessas situações e reclamar a Deus, mas que nós possamos ver as lutas, as crises, as dificuldades como oportunidade de crescimento na fé, de amadurecimento, de mudança, de uma fé cada vez mais inabalável na presença de Deus. Eu gostaria de convidar você agora, nessa manhã, a colocar diante do Senhor qual é a sua maior batalha nesse momento. Qual é a sua maior crise? Qual é a sua maior dificuldade que você tem enfrentado nesses dias? E vamos orar ao Senhor para que isso possa cooperar para o seu bem. Senhor, eu quero nessa manhã, Pai, unir a minha fé, a fé dos meus irmãos que estão aqui, Pai, ouvindo essa live. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa vir, Pai, de encontro às nossas lutas, às nossas dificuldades, Pai, às nossas crises, aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas. Pai, eu creio que todos esses levantes que nós temos passado, que nós temos enfrentado, se o Senhor não tivesse um propósito, se o Senhor não fosse usar isso para o nosso crescimento, o Senhor não estaria nos deixando passar por isso. Eu creio, Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, do bem daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. E eu sei, Deus, que o Senhor tem um plano sobre as nossas vidas. E a tua palavra diz que os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, a fim de nos dar um futuro e uma esperança. E nessa manhã, Pai, eu quero clamar que o Senhor venha com renovo de graça, de paz e esperança sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa entrar na causa de cada um aqui, na família de cada um aqui, Pai. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que o Senhor possa, Deus, mudar casamentos. Que o Senhor possa mudar, Pai, vidas financeiras. Que o Senhor possa realmente trazer, Pai, um plano, um projeto, para que em 2021 cada um aqui possa viver no centro da tua vontade. Que nós possamos sempre mesmo, Pai, estarmos experimentando a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Muito bom estar com você nessa manhã. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós teremos às 19 horas, Connect Teens, rede de adolescentes na igreja, tá bom? Para todos os adolescentes. E amanhã nós teremos os nossos cultos às 10 horas da manhã e às 19 horas, ok? Deus te abençoe e nós esperamos por você. Até mais. Tchau, tchau.